Tá gravando. Boa noite a todos, todas e todes presentes na nossa mesa sobre políticas públicas, diversidade, pluralidade, grupo minoritários em foco. Primeiramente, eu agradeço a presença das nossas convidadas, a Merileia, a professora Consuelena e a Raquel, por terem aceitado o nosso convite. Agradeço a todo mundo que se inscreveu no evento e está aqui com a gente. Antes de apresentá-las mais aprofundadamente, apresentar a mesa como um todo, eu gostaria de dar alguns informes para vocês. O primeiro deles é importante que vocês deixem o microfone de vocês desligados durante a fala das nossas convidadas, tá? Para evitar qualquer tipo de ruído e atrapalhar a linha de raciocínio delas. O uso da câmera está liberado, só tomem cuidado com os fundos e situações inconvenientes, porque, como vocês sabem, essa mesa está sendo gravada e ela vai ser posteriormente postada no YouTube do Capsico. Como foi acordado previamente com as nossas convidadas, a gente vai ter um momento de perguntas, para responder as perguntas de vocês ao final da fala delas. Então, se ao longo da fala delas vocês tiverem perguntas, vão deixando no chat, que a gente vai anotar e no final a gente faz a elas, tá? Sobre o credenciamento também, a gente vai passar o link para vocês preencherem o formulário de credenciamento. Ele conta como a presença de vocês no evento é importante para vocês receberem um certificado. A gente também tem um tempo de tolerância de 1 hora para aceitar as pessoas na mesa, aqui na nossa palestra. Então, só até 8 horas a gente vai estar aceitando. E é isso, gente. Vamos dar início a essa mesa que vai falar sobre a atuação do psicólogo junto a grupos minoritários. Será que é possível fazer mesmo psicologia para todos? Será que o psicólogo ele consegue acessar esses grupos de minoritários, né? As pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade? Para responder essa pergunta, a gente tem aqui com a gente, primeiramente, a Raquel Lira de Oliveira Targino. A Raquel é graduada em psicologia, tem especialização em terapia cognitivo-comportamental, mestrado pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e é psicóloga da equipe de consultório de rua. A gente também tem a Merileia Benayon Tosta Reis. A Meri é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte, tem especialização em Psicologia Cognitivo-Comportamental. Ela é pós-graduada em Psicologia Hospitalar. Desde 2018, ela atua como psicóloga do Departamento de Prevenção à Violência e no Programa de Redução da Violência do Uso de Narcóticos e Entorpecentes, o PREVINE. Também a gente tem a nossa professora Consuelena, né? Ela possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Luterano de Manaus, mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, ela é professora titular da Faculdade de Psicologia da UFAM. Foi professora titular do Centro Universitário do Norte, Uninorte, e psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Assistência Social, com experiência em atendimento em situações de violência sexual e HIV. Atua principalmente nos seguintes temas: fazer psicossocial, clínica ampliada, violência sexual de crianças e adolescentes, violência obstétrica, construção e atuação de redes, gênero, direitos humanos, cidadania, democracia e humanização. Bom, passadas as apresentações, eu passo a palavra para a professora Consuelena e desejo uma ótima palestra a todos. Obrigada, gente. Todos me ouvem bem? Me ouvem? Sim. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Capsico, que está fazendo essa semana conosco, né, com os professores. Pensamos com muito carinho em todo esse processo e parabenizar a Capsico por todas essas mesas maravilhosas com temas muito elucidativos, temas atuais, contemporâneos, que têm a ver com a nossa realidade. Então, eu estou muito contente de estar participando disso. E também agradecer a FAPSE, né, porque a gente pensou junto, né, todos nós estamos aí num momento bem delicado para pensar esses temas, e acho que esse espaço é um espaço de reflexão, é um espaço de cidadania, é um espaço onde a gente vai ter muito aprendizado, e queria agradecer a Meri
e a Raquel por estarem aqui. É uma honra estar com vocês. Eu tenho uma grande admiração pelos profissionais da prática, eu vim dessa área, né? Então, trabalhei muitos anos na assistência, estava até conversando com a Meire ainda há pouco, com a Raquel, e acho que a prática é fundamental para a gente refletir sobre a teoria, assim como a teoria é fundamental para a gente refletir sobre a prática. E eu queria agora fazer uma apresentação rápida, né, para a gente trazer reflexões que eu acho que vão embasar muito bem essa prática que a Meire e a Raquel vão explanar daqui a pouco, né, vão trazer essas experiências. E aí eu queria trazer algumas reflexões, eu vou pedir permissão aqui para fazer a apresentação, tá? E aí eu vou apresentar, verifiquem aí se vocês conseguem visualizar. Vocês conseguem ver? Sim, professora. Okay. Sim. Ótimo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de políticas públicas e diversidade e pluralidade, pensando em grupos minoritários e, mais especificamente, população de rua. E eu vou partir de um princípio muito importante, que é da Constituição Federal, né, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que é um dos princípios constitucionais elencados como fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, no seu primeiro artigo, né, da Constituição de 98. E vou tentar fazer aqui, trazer algumas reflexões, pensando em censo de população de rua, para pensar em minorias, para pensar em pluralidade e para pensar diversidade, tá? Então, acho que é muito importante que a gente, dentro dessa ideia de minorias, a gente também pense em pluralidade e diversidade. É importante a gente considerar que o Brasil ele não realiza a contagem oficial da população de rua em nível nacional. Não existe uma pesquisa nacional, contínua, organizada, né, e que esteja dentro do âmbito da política pública, principalmente no âmbito da continuidade, né, nós temos várias pesquisas pontuais de órgãos importantes, mas nós não temos uma iniciativa nacional de pesquisa para falar e contar os dados e pensar o perfil dessa população, né, e isso dificulta muito para a gente conhecer o contexto desse segmento, para a efetivação de políticas, o que interfere diretamente nas ações dos trabalhadores que prestam serviço a essa população. Então, assim, essa população é uma população extremamente desafiadora, né, é uma população que não é uma população fácil de trabalhar, existem muitos obstáculos. Primeiro que é uma população que está na rua, né, não é uma população que vem até nós, então, para pensar os desafios do psicólogo, tanto é que a gente está aqui com pessoas que fazem esse trabalho, a Raquel é uma delas, que ela trabalha no ambulatório de rua, e que muitas vezes a gente tem que encontrar formas de fazer um acolhimento diferenciado daquele que a gente está acostumado na psicologia clínica, com set terapêutico, com uma sala, né, visita domiciliar, etc., né. Então, o espaço, a casa, né, ele vai ser um outro cenário, ele vai ser a rua. E a rua pensada como um espaço fluido, um espaço vivo, um espaço onde transitam outras pessoas, mas também pensada como um espaço de privacidade, né, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, para pensar política pública, eu vou trazer agora, embora a gente não tenha pesquisa nacional, né, diretiva continuada, a gente tem algumas pesquisas que estão relacionadas a outras políticas, por isso é tão importante falar de política pública, porque, embora a gente não tenha um censo, a gente tem como levantar dados através de outras políticas sobre a população de rua, e é o que eu vou trazer aqui. Então, por exemplo, é muito importante a gente ter um SUS, né, o SUS nos salvou nesse momento de pandemia, é muito importante a gente ter um SUAS, né, então Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social são duas grandes políticas importantíssimas, né, que materializam e efetivam o trabalho de vários, que ajudam a profissionais como psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, né, os profissionais da saúde e da assistência, a executarem o seu trabalho.
né? E essas políticas ajudam nessa materialização desse trabalho. E aí a gente tem aqui, como eu falei, essa pesquisa ela é do IPEA e os dados foram retirados do Censo SUAS, como eu falei para vocês, né? A gente busca dados em outra política, já que a gente não faz diretamente. E nesse gráfico aqui, é um gráfico muito interessante porque ele mostra a população de rua de 2013 a 2019, de acordo com o Censo SUAS e com Cadastro Único, não são dados assim efetivos, né? A população do Brasil, a população de rua é essa, mas nos dá uma ideia do número da população, né? Foi uma pesquisa feita a partir de dados de muitas capitais do Brasil. E esse gráfico que essa pesquisa mostra, ele é um gráfico muito interessante, porque de 2013 a 2019, a população sai de 70 mil a 90.158, né, pessoas em condição de rua, em situação de rua, mas as que estão sendo acompanhadas pelo Censo Único, a gente vê aqui 191.056 pessoas, e a gente vê que o número reduz para 134 mil, ou seja, a gente está tendo uma população de rua que está aumentando no país, porque nós estamos tendo, e eu resolvi falar de pesquisa, de censo, de política pública, porque nós estamos tendo um desmonte, inclusive no censo, e o censo nem fazia direito a esse levantamento de população de rua, mas nós estamos tendo aí, o censo foi desmontado. Então, nós estamos tendo um conjunto de ações, né, no Brasil, que estão desmontando as políticas públicas. E eu resolvi falar de censo porque o censo foi muito afetado, né? Nós não estamos mais tendo nem pesquisas sobre o perfil da nossa população, o que vai dificultar muito efetivar a política pública para minorias. E população de rua está dentro dessas minorias. E existe diversidade e pluralidade dentro dessas minorias. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer política pública sem saber quantas famílias estão na rua? Quantas meninas que estão em condição, em situação de rua, que são vítimas de exploração sexual? Quantas crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil e em condição e em situação de rua? Então, como é que a gente vai efetivar a política se a gente não sabe o número dessas pessoas? Eu estou mostrando aqui algumas pesquisas, mas, como eu disse a vocês, são pesquisas pontuais, né, de alguns órgãos, né, que são órgãos sérios, mas não é uma pesquisa nacional, não é uma iniciativa do Estado, né? Outra pesquisa aqui mostra o perfil da população de rua. Essa pesquisa foi uma pesquisa do Senado, foi uma pesquisa pontual também, mas mostra um pouquinho dessa população. E eu acho que mostrar um pouco desses dados, né, para a gente também pensar em dignidade humana, né? Então, eu vou mostrar aqui os dados para vocês. Nós temos aí, as pesquisas dizem que grande parte das pessoas que estão nas ruas são homens. Aqui essa pesquisa mostra que 82% são homens de 22 a 44 anos. 51% possuem parentes na cidade que moram. 67% são negros e pardos, e 48,1% possuem o ensino fundamental incompleto. E quais são os motivos dessas pessoas estarem na rua, né, a partir desta pesquisa? 35,5% em função de situação de álcool e outras drogas, 29,8% de desemprego, 29,1% por conflitos familiares e 5,6% por outros motivos. Geralmente, essas pessoas que estão na rua trabalham com catadores de lixo, flanelinhas, ou exercem trabalhos na área de construção civil e limpeza, ou como carregadores e estivadores. 11,5% recebem benefícios sociais, como aposentadoria e bolsa de prestação continuada. Esses dados aqui, gente, eles têm a ver com dignidade humana. A gente está falando de saúde, direito à educação, emprego, renda. Eu coloquei até a palavra lazer, porque a gente precisa falar desses direitos, e que tem relação com a dignidade humana. E aí a gente percebe que a gente tem aí alguns dados que são demonstrativos de um determinado perfil, mas isso não nos dá garantia, se a gente não tem uma pesquisa maior, nacional, e também continuada para a gente
e com o passar do tempo, conhecendo essa população e criando políticas que estejam de acordo com o contexto dessa população, a gente precisa valorizar isso, né? Pensar em política pública é pensar no perfil da população para a qual a gente está oferecendo essa política, né? E aí, quando a gente tem apenas uma amostra, né, a gente às vezes não vai poder lidar com a pluralidade e com a diversidade dessas pessoas. Então, por exemplo, como é que eu vou oferecer política pública para mulheres em condição de rua? Que é muito diferente de oferecer política pública para homens em situação de rua, né? Então, como é que eu vou oferecer política para criança em situação de trabalho infantil? E aí, quando eu tenho uma pesquisa que diz que a maioria é homem, como é que eu vou trabalhar essas minorias? Como é que eu vou trabalhar essa diversidade e essa pluralidade? Né? E aí, falar da condição de pessoa em situação de rua envolve outros fatores também relacionados à dignidade, né? E aí eu vou citar alguns aqui para vocês, como, por exemplo, a ideia de privacidade. Nós temos uma ideia de privacidade. Na pandemia, nos diziam, vamos manter o afastamento social, fique em casa. Mas como é que isso fica para quem mora na rua, se ele não tem casa? Quando a gente pensa em saúde e cuidados com pessoa moradora de rua, imaginem vocês que uma pessoa mora na rua e ela é diabética, ela toma insulina. Aonde ela vai guardar a insulina que ela usa se ela não tem geladeira? Mas se a gente tivesse políticas que conversassem entre si, políticas transversais, ela podia usar, por exemplo, a UBS da localidade em que ela fica. Se nós tivéssemos políticas mais efetivas. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Estou viajando. A gente também tem estigmas, porque, por exemplo, hoje, como é que a gente, se nós temos um SUS e um SUAS, e eu estou citando, por exemplo, uma UBS, se eu não treino esse trabalhador para recepcionar, para entender que o morador de rua faz parte do mapeamento, do trabalho dele, que ele é parte daquela UBS, ou até mesmo os centros que trabalham com assistência social, vamos falar no Centro Pop, vamos falar no ambulatório de rua, mas o Centro Pop e ambulatório de rua, por exemplo, que são da assistência, as pessoas são treinadas para trabalhar com população de rua. Nas outras políticas, não. Então, seria muito importante a gente trabalhar a ideia de estigmas que nós temos em relação ao morador de rua. Então, a gente tem muitos estigmas com quem mora na rua, né? Durante muito tempo, e ainda a gente tem esse estigma de mendigo, quando a gente olha para alguém que é morador de rua. Eu ouvia muito isso, assim, o mendigo, aquele que pede na rua. Como é que a gente vai chamar, então? Agora a gente está tendo um cenário bem interessante por conta da pandemia, por conta de migração, né, por vários problemas sociais de famílias, e famílias venezuelanas. Eu tenho encontrado muitas famílias venezuelanas no centro da cidade, ali nas mediações da Avenida Getúlio Vargas, e a gente vai chamar essa família de mendigos? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesses estigmas também, porque são esses estigmas, por exemplo, se a gente não trabalhar isso nas demais políticas, né, nessa interface, a gente vai ter, por exemplo, um trabalhador da saúde que não vai saber atender essa população. Então, por exemplo, eu ouvi uma história do pessoal da UNB agora, de Brasília, e eles estavam falando que estavam fazendo uma ação conjunta, né, com a assistência social e com a saúde, e um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, falou para eles o seguinte: olha, uma vez eu precisei de band-aid, e eu fico ao lado de uma unidade de saúde e eu não fui atendido. E essa unidade de saúde poderia muito bem atender esse cidadão. Né? Um band-aid custa tão pouco, né, gente? Às vezes a gente precisa fazer algumas intervenções, né? E era uma unidade básica de saúde. É claro que na unidade básica de saúde a gente tem limitações, tem unidade de saúde que oferece esse tipo de serviço, tem unidade de saúde que não oferece. Mas aí caberia,
né, a essa interface, né, essa comunicação entre as políticas para que a gente pudesse pensar melhor nisso, né? Até porque a gente, agora que está começando, né, estão começando a surgir, eu tive oportunidade pesquisando agora para essa palestra, encontrei duas políticas que estão, que estão sendo construídas agora, uma inclusive aqui em Manaus, que foi iniciativa do deputado Zé Ricardo. Eu achei muito interessante, né, que a gente possa pensar nisso. Outra coisa que eu li sobre, e acho que é uma condição muito importante da gente entender, é que a gente coloca o morador de rua, eu vi essa expressão lendo a Norma Valêncio, que é da Universidade Federal de São Carlos, e a Norma Valêncio fala da condição de não pessoa, né? Muitas vezes o morador de rua, ele está na condição de não pessoa. Eu já tive a oportunidade de estar num lugar público e uma pessoa em condição de rua, em situação de rua, chegar num lugar e ele ser afastado por todos que estavam ali. Então, assim, sai daqui, vai para lá, não fica aqui, não, vá para lá, vá para longe. E a gente estava numa rua, num espaço público. Né? Então, essa questão de não pessoa, né, fica muito clara para a gente. E muitas vezes o morador de rua, ele não tem nenhuma condição de falar por ele, porque ele já perdeu toda a sua autonomia. Né? Nesse cenário, é importante a gente falar ainda da pandemia, né? A pandemia, ela está levando muitas pessoas para a rua, muitas famílias estão indo para as ruas, e aí isso também modifica o perfil dessas pesquisas, né, da população e do cenário em que nós atuamos, como psicólogos, como assistentes sociais, como pessoas que trabalham na saúde, como pessoas que trabalham na assistência, na segurança pública, né? Então, que são espaços onde os profissionais estão mais próximos, né, dessa população. Né? São vamos dizer assim, as pessoas que operacionalizam, né, as políticas públicas nesse momento, né, no país. E aí, quando a gente pensa nessa população, a gente pensa numa população e em pessoas que elas vão da invisibilidade, ou elas ficam na invisibilidade, ou elas ficam no contraste. Então, a gente olha, às vezes, uma pessoa em condição de rua e a gente diz, nossa, que contraste com o resto da população. É muito fácil não olhar para quem é morador de rua, assim como também, muitas vezes, para muitos de nós, é muito fácil identificar o morador de rua pelo contraste que ele tem, ou ele está muito sujo, ou ele tem um trejeito, né? E isso está muito relacionado com os estigmas que nós desenhamos na nossa cabeça, né? De quem é essa pessoa, né? Qual é a identidade dessa pessoa. E aí, para pensar na pessoa em situação de rua, eu trouxe algumas perguntas, assim, até para a gente fazer esse exercício, né, de empatia, de uma tentativa de se colocar no lugar do outro, né? O que é saúde para quem mora na rua? Será que a gente já se perguntou, já perguntou para ele o que é saúde para ele? Né? A gente pode receber uma resposta de saúde eu não estar com fome, saúde eu ter a minha família por perto, porque eu já conheci muitos moradores de rua que a família estava toda ali por perto dele. Né? Saúde é poder transitar nos meus espaços com segurança, com eu ter condição de sair do meu lugar, eu não estar passando mal. São coisas muito simples, são respostas muito simples, às vezes, para quem está na rua, e às vezes eles também não sabem responder, às vezes a gente não sabe responder, né? Mas é interessante que a gente pense, porque a gente vai para a rua, muitas vezes, com a nossa concepção de saúde, que ele tem que sair da rua, que ele tem que ser assim, que ele tem que ser arrumadinho, que ele tem que tomar um banho, né? Que a gente sabe o que é melhor para ele, né? Eu já tive várias experiências, eu lembro de uma experiência que teve aqui em Manaus, de uma universidade, agora eu não lembro o nome, mas foi uma experiência que me ensinou muito, só de assistir o que estava acontecendo. Um grupo de universitários levou sopa para uma população de rua venezuelana, e eles negaram a sopa. E os universitários ficaram muito revoltados, porque eles negaram a sopa.
E aí eu acho que a gente tem que pensar, né, antes de oferecer alguma coisa, porque a gente às vezes pensa que para o morador de rua só existe o assistencialismo, e o assistencialismo é extremamente importante, pessoal. Mas muitas vezes ele está necessitando de outra coisa, e a gente nem perguntou do que ele está necessitando, né? Então é muito importante, por isso que eu trouxe algumas pesquisas para a gente pensar no perfil, e para a gente respeitar esse perfil e considerar também o nosso perfil enquanto profissionais, estando trabalhando na saúde, na assistência, na segurança ou em qualquer outro espaço, e que quando a gente chegar nesse espaço, a gente chegue com muita humildade de tentar conhecer, independente de quem seja a população, e a gente está falando aqui de população de rua, de conhecer esse espaço, de conhecer essas pessoas e de perguntar para essas pessoas o que elas querem. Às vezes não é difícil, não é fácil perguntar, e não é fácil de entender as respostas rapidamente, muitas vezes são perguntas, a gente faz perguntas que essas pessoas às vezes nunca pensaram sobre, né? Mas também é uma forma de dar autonomia para essas pessoas, né? E aí tem outra pergunta aqui, como pensar pela perspectiva de quem mora na rua? Como fica, por exemplo, a perspectiva de casa e de lar? Então, assim, se alguém chegar na sua casa e disser, olha, eu vou trocar teu móvel de lugar, vou desligar a TV, hoje a gente vai comer isso, quer dizer, chega na tua casa e diz o que tu tens que fazer, eu, particularmente, me sinto muito incomodada, porque eu tenho vontade e tenho autonomia. Como é que fica para quem está na rua? Porque a casa dele é a rua. E eu acho que pensar por essas perspectivas é pensar em fazer política pública, né? Como devemos chegar no espaço da rua onde os moradores estão? Porque, como eu disse anteriormente, a rua é fluida, ela é viva, existem diversos contextos, em diversos espaços, então trabalhar com alguém na rua na zona leste é diferente do que trabalhar com alguém no centro. Ou pode ser que tenha muita coisa em comum também, mas aí é perguntando para essa população, é chegando nesse espaço, é conhecendo os espaços que a gente vai entender melhor, né? Inclusive, o trabalhador que, na área da assistência, na área da segurança, na área da saúde, o trabalhador que atua nessas áreas, ele tem desafios enormes, gente, enormes, enormes, de locomoção, de transporte, tem que ter um cuidado. Então, assim, tem uma série de coisas que os trabalhadores dessa área precisam ter, inclusive perfil para fazer o trabalho, né? E aí eu coloquei de forma evidenciada a palavra rompimento de vínculo, porque eu acho que essa palavra rompimento de vínculo, ela acontece com frequência na vida de quem mora na rua, a gente ouve muito as histórias, e é um rompimento de vínculo com em muitos âmbitos. Então, a gente vai falar de rompimento de vínculo, às vezes, com a família, com emprego formal, com a moradia, né? Aqui eu citei 3 pontos, mas a gente pode falar da escola, de espaços comunitários, né? E ele vai ter que formar outros vínculos na rua. E a rua tem vínculos diferentes, com lógicas diferentes também. Mas o rompimento desses vínculos que eu estou falando aqui, que estão relacionados à dignidade humana, né? Também, não que os da rua não estejam, às vezes até são mais dignos, porque muitas vezes a família exclui, a escola exclui, né, as organizações excluem, mas esse rompimento de vínculo ele é muito forte para quem está na rua, e isso causa, pessoal, a diminuição da autonomia e o aumento da vulnerabilidade. Então, a gente não pode, grande parte desses problemas, eles estão relacionados ao rompimento do vínculo, e o que diminui muito a nossa autonomia e aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas na rua, né? Por exemplo, como é que a gente vai trabalhar com pessoas com HIV, que recebem medicação que precisa tomar cotidianamente? Eu falei ainda há pouco dos diabéticos, mas quem tem HIV, por exemplo, onde ele vai guardar o medicamento que ele tem que tomar todo dia, né? Como é que ele vai tomar essa medicação? Então, assim, eu acho que pensar em política pública é pensar nessas peculiaridades. E aí a gente tem feito alguns trabalhos, eu vou colocar aqui uma citação, né, para pensar nesse rompimento de vínculo e nessa diminuição da autonomia, para a gente refletir, né, refletir sobre a condição da pessoa em situação de rua, na categoria de subcidadão, de não pessoa, implica em refletir sobre alternativas de olhar para essas pessoas, tanto no que diz respeito ao exercício de sua liberdade de cidadania, quanto
ao da criação de estratégias que podem ser oferecidas no campo psicossocial com vistas a realizar ações no campo das políticas públicas. Então, a gente tem pesquisado muito sobre isso, e a materialização de políticas públicas que sejam mais efetivas, né, que a gente pense em transversalidade das políticas, que a gente prepare os profissionais, porque não dá só para pensar, o centro pop, alguns profissionais de segurança pública, ambulatório de rua. Esse grupo, ele vai operacionalizar algumas coisas, mas essas pessoas precisam de saúde, precisam de trabalho, precisam de renda. Então, é muito importante que a gente articule essa conversa entre as políticas e que no nosso trabalho com psicólogo, a gente também pense em política pública, né? Porque muitas vezes a gente, com psicólogo, a gente pensa em intervenção clínica, né? E a gente tem que ter o conhecimento disso também, né? Do que é uma política pública. E aí, para finalizar, né, essa reflexão, né, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente pensar, trouxe um perfil de como a população do Brasil está hoje, a partir de algumas pesquisas. Não significa que, por exemplo, a gente tem lá na pesquisa que nós temos 80% são homens, mas nós não podemos pensar a política assim. A gente precisa pesquisar de forma mais ampla para pensar política pública para mulher, para família, para criança, para adolescente, porque essa população também está na rua, né? E que eu digo que são as minorias das minorias, né? A gente tem que pensar em alguns conceitos importantes, como o conceito de dignidade humana, se a gente está pensando em política pública, em intervenção do psicólogo, né? Nós temos que pensar, por exemplo, nesse rompimento de vínculos. Eu acho que, inclusive, o rompimento de vínculo pode se transformar num grande potencial para o desenvolvimento de vários trabalhos, né? Como é que a gente pode trabalhar vínculo, né? Como é que a gente pode melhorar a autonomia a partir de vínculos, né? Então, acho que são algumas reflexões interessantes. E aí, para finalizar essa reflexão, né, uma reflexão bem curta, eu trouxe uma afirmação da Norma Valêncio, que diz o seguinte: os direitos dos cidadãos necessitam ser assegurados, independente de sua classe social. Porém, o conceito de não-pessoa emerge nessa discussão, pois ao se discutir os direitos de pessoas em situação de rua, observa-se que boa parte desses direitos são constantemente violados pela sociedade. Isso configura uma questão de relação de poder desigual, e eu gosto muito dessa ideia de relação de poder desigual. Acho que nós, psicólogos, temos que estudar poder, né? Diversas teorias que falam sobre poder, onde fica visível o quanto as relações sociais abusivas são reforçadas e criadas todos os dias. Então, muitas dessas pessoas, elas às vezes quebram seus vínculos porque elas estão, às vezes, dentro de uma relação de poder, e a rua, às vezes, é um espaço de liberdade e de uma autonomia que nós, muitas vezes, desconhecemos. Embora eu esteja falando que morador de rua não tem autonomia, mas não tem autonomia a partir das nossas perspectivas. E aí a gente precisa pensar nas nossas perspectivas, mas na perspectiva de quem está na rua também, e conhecer melhor essa população. Aqui são as referências que nós trabalhamos. Se vocês quiserem, eu posso copiar no chat. Além de algumas publicações que a gente tem feito, né, no curso de psicologia, nós estamos aí também com alguns projetos de extensão. Eu e o professor Breno estamos com um projeto que fala Ciência na Rua. É um projeto que está saindo do forno agora, né, a gente está divulgando, inclusive, para a gente realizar um trabalho em conjunto, em articulação com as instituições que trabalham com moradores de rua e com pessoas em situação de rua, na verdade, né, porque as pessoas estão em situação de rua, estão em condição de rua. Então, eu penso que a gente articular, né, como eu disse no início da palestra, pesquisa, ensino, extensão, trabalhar teoria e prática é fundamental, né? Então, eu encerro aqui minha fala e passo a palavra, eu acho que é para a Meire, né, que vai falar agora, gente. Muito obrigada, obrigada a todos que estão aqui na sala, e eu me coloco à disposição depois para a gente tirar algumas dúvidas e conversar um pouco mais sobre esse tema. Obrigada, gente. Obrigada, professora. À vontade. Boa noite. Bem, olá, eu sou Meirileia, né? Para mim é uma honra, né, ter tido esse convite, ter sido convidada para participar dessa mesa, né? Eu sou psicóloga
que trabalha com a equipe psicossocial do Departamento de Prevenção à Violência, o DPV, tá? Subordinado à Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas, que é a SFEAOP, onde coordena o Previne, que é o Programa de Prevenção à Violência e Combate a narcóticos e entorpecentes, né? Bem, nós atuamos de duas formas, né? Nós atuamos com uma ação bastante preventiva, que é o trabalho nas escolas, com as palestras, né? Nessas escolas, a nossa equipe de psicólogas, de assistentes sociais, e os demais profissionais do departamento, né? Nós fazemos palestras com diversos temas, sobre diversos temas, e principalmente com um tema que hoje aqui nós estamos abordando, que é a dependência química, né? E também, devido a essas palestras, ocorre uma demanda, né, de escuta emergencial, às vezes de alunos, né, muitas vezes os alunos. E este é um trabalho, assim, que nós fazemos, é o primeiro trabalho. O segundo é de uma atuação mais interventiva, né, que é o primeiro contato do usuário do sistema de segurança com os profissionais do psicossocial. Nós fazemos esse trabalho em 3 etapas. Nós fazemos o acolhimento, a entrevista, né, motivacional, os encaminhamentos. Na etapa do acolhimento, nós fazemos uma anamnese, né? Nós colhemos os dados dessa pessoa que nos procura, que muitas vezes também são moradores de rua, não tem, às vezes, documento, né? Principalmente identidade, que eles perdem muito, né? Nessa entrevista, a gente faz uma entrevista no estilo de aconselhamento, centrada no paciente, para aumentar essa motivação intrínseca. Na análise funcional, a gente faz um cenário, né? A gente descreve esse cenário de como ele está fazendo o uso dessa droga, os prejuízos que levaram na vida dele, que está acontecendo na vida dele, né? Que ele muitas vezes já não está mais trabalhando, já até a família desistiu dele, né? Então, o grau de prejuízo que isso vai acontecendo na vida dele, às vezes na família, que deixa filhos, né, que não querem mais saber, a mãe desistiu, a esposa desistiu. E assim, nós vamos mostrando para esse paciente, né, vamos fazendo assim um cultivo do otimismo, né, para que possa nascer essa esperança dele saber como é viver sem a droga, né? Então, depois que nós fazemos todo esse contato, essas entrevistas, essas avaliações, nós damos os encaminhamentos necessários, né? Os exames que são solicitados para a internação, porque quando eles nos procuram, é sempre para a internação, né? Porque viram na televisão as entrevistas, assistiram ou perguntaram de alguém, disseram que procure o Previne, que lá eles trabalham com o combate à violência e às drogas, né, a redução das drogas. Então, esse paciente vai nos procurar com esse intuito devido a ele ter muito tempo de estar na droga. Porque o que nós atendemos, esses pacientes, eles muitas vezes começaram assim com 14, outros com 17 anos, e às vezes quando chegam, a idade deles estão a nos procurar, estão com 38, 40, 42, então é um tempo muito extenso, né, muito grande. E, como é que se diz, eles não querem
não tem mais a capacidade de querer até procurar um tratamento ambulatorial, porque eles não conseguem, né? Geralmente eles estão no crack, tá? E é uma situação em que eles querem tentar essa nova oportunidade. Após providenciar todos esses exames que nós explicamos, explanamos para ele como será a internação, nós entramos em contato com o CRDQ, né, para conseguir a data e a vaga, e quando ele retorna, nós fazemos um checklist, se está todos os exames que são solicitados pela clínica, se está tudo certinho, se ele tem documentos, estão todos os documentos que ele pedem, como cartão do SUS, como identidade, que muitas vezes eles não têm a identidade, e nós conseguimos a identidade lá na secretaria. Então, é assim, acompanhamos esse paciente na internação, nessa primeira etapa da internação, né, e dizemos o dia e a data que o CRDQ passa para nós, para eles estarem na secretaria, e nesse dia a equipe de assistentes sociais e psicólogos acompanha esse paciente. Então, assim, esse é o papel, né, psicossocial dentro desta política pública, porque este programa é uma política pública interventiva, né, e neste caso do usuário do sistema de segurança que chega até nós. E as políticas, né, que nós atuamos, como eu disse agora, é a preventiva com as palestras nas escolas e a interventiva com essa internação no CRDQ. Nós também fazíamos a internação na Fazenda Esperança, mas esse ano não foi feito o contrato, né, renovado o contrato. Então, só estamos mesmo, quando nos procuram, com o CRDQ, tá certo? Então, assim, bem, eu tentei falar, né, em resumir pouquíssimo tempo, como é o meu trabalho, a minha prática, né, lá na secretaria, no Previne, no DPV, né, sei que, assim, às vezes precisa de mais divulgação, a gente sempre precisa evoluir, melhorar, mas, assim, a gente faz com todo o amor, da melhor maneira que a gente pode, né, atuar e ajudar essas pessoas, tá? Então, aqui eu termino a minha fala também e depois eu estou à disposição para qualquer tipo de questionamento, tá certo? Obrigada. Muito obrigada, Mary. Passo a palavra para a Raquel agora. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Sim, tudo certo. Maravilha. Minha internet estava um pouco ruim, então eu dividi aqui algumas coisas e que bom que vocês estão me ouvindo. Então, boa noite. Meu nome é Raquel, eu sou psicóloga, trabalho na Secretaria de Saúde desde 2005, inicialmente só na saúde mental, e de 2014 até agora eu tenho trabalhado no consultório na rua. É sobre o consultório na rua que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, assim, eu queria só fazer uma pequena contextualização para vocês entenderem, né? Da onde que surgiu essa ideia dessa política, tá? Então, a primeira equipe de consultório, ela surgiu em 1999 lá em Salvador e chamava Consultório de Rua. O enfoque deles era basicamente com crianças, adolescentes que se encontravam na rua, em extrema vulnerabilidade, e que utilizavam drogas. Então, foi criado esse projeto piloto. Antes da gente começar, eu estava conversando aí com a Consul, falando sobre algumas atividades de extensão, e isso foi o resultado de uma atividade de extensão dessa, né? Um consultório de rua. Com o avanço do trabalho, o Ministério da Saúde ele decidiu utilizar essa estratégia para poder alcançar a população de rua enquanto saúde.
E aí, em 2009, então percebam o tempo que levou, né? Desde 1999 até 2009, que foi quando o Ministério da Saúde, então, propõe essa estratégia para alcançar a população de rua. E aí ele muda o nome, então deixou de ser consultório de rua e passou a ser consultório na rua. Tá? Então, inicialmente, o enfoque também era a questão do uso de drogas, né? Então, da redução de danos. Mas, conforme as pessoas foram sendo alcançadas, né, pelas equipes, trabalhadas, eles começaram a se apropriar também, né, do que a gente chama de saber os seus direitos, saber os seus deveres, se ver como cidadão. Então, eles falaram: opa, peraí, nós somos pessoas também, não somos só usuários de drogas, né? Então, todo esse movimento, existe um movimento nacional de população de rua, e esse movimento, então, começou a pressionar para que as atividades, as ações, elas não fossem enfocava só a questão do uso de drogas, mas que enfocasse também outras coisas, né? Então, conseguir ver o sujeito como um todo. Então, hoje, o consultório na rua, a atividade do consultório na rua, ela está embasada em três pilares. Nós temos a redução de danos, nós temos a saúde mental e a atenção básica. Então, nós buscamos, com isso, tentar levar a saúde de uma forma mais ampla para aquele cidadão, né? E aí, enquanto a Consul estava falando, eu estava lembrando aqui, né, das nossas experiências e das nossas leituras, né, enquanto equipe. Nós somos uma equipe que também pesquisa. Então, a gente ouve muito as pessoas falarem, referindo-se à população de rua enquanto invisíveis, né? Os invisíveis da sociedade, de fato, eles são. A política, ela vai falar que a pessoa em situação de rua é aquela pessoa que não tem vínculos, né? Que tem vínculos pobres com seus familiares ou que não existem mais, não tem uma moradia convencional, ela não se adequa à sociedade de uma forma formal, como a maioria das pessoas, né? Então, o jeito dela funcionar é um jeito completamente diferente. E isso é interessante porque quando a gente vai para a rua atrás dessa pessoa, né, a gente precisa ter em mente que aquilo que eu, enquanto profissional, posso imaginar que seria bom para aquela pessoa, não necessariamente é para ela. Então, nem sempre aquilo que eu quero para ela, enquanto tratamento, enquanto intervenção, é aquilo que ela está querendo. Né? Eu lembro que a Consul até deixou uma pergunta aí, né? O que é saúde para a população de rua? E isso é uma coisa que mexe muito com a nossa equipe. Nós somos uma equipe aqui, gente, uma equipe em Manaus, uma equipe que iniciou em 2014. O resto do quase todo o Brasil já tinha equipes de consultório na rua. Manacapuru já tinha equipe de consultório na rua, mas a nossa só começou em 2014. Nós somos, na verdade, ainda a única equipe a funcionar aqui em Manaus, para a cidade inteira. E aí, assim, essa pergunta é algo que mexe muito com a nossa equipe, porque muitas vezes a gente vê a pessoa, ela tá precisando de uma intervenção, tá precisando de um tratamento, né? E essa pessoa simplesmente não quer, ela recusa, ela não aceita. E a gente precisa conseguir, enquanto equipe, lidar com esse sentimento, né? Lidar com isso, saber que aquela pessoa ela pode vir a falecer, como de fato já aconteceu algumas vezes, né? Porque ela não quis ou ela achava que não era necessário. Então, a percepção de saúde e de doença que muitas vezes essas pessoas têm é completamente diferente da que nós temos, né? Então, geralmente, para elas, ainda que elas estejam doentes, mas se elas continuam conseguindo prover o necessário para a sua sobrevivência, então tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema algum, né? Hoje a nossa equipe, ela tem como alguns objetivos, né? Então, por exemplo, facilitar o acesso dessa população.
uma das atividades que consome muito o nosso tempo e é algo que é importante que a gente faça é essa articulação com os outros serviços. Essa população, alguns conseguem consulta, alguns conseguem alguma intervenção em saúde, e o que a gente percebe é que, geralmente, quando eles vão atrás, é porque eles já estão bem ruins. Então, prevenção, promoção de saúde é algo que é muito difícil, quase não existe para eles, né? Ainda com relação à consulta, é bem complicado a gente pensar que só a articulação também resolve, porque não resolve, nem sempre. A gente já teve situações dentro da nossa equipe de fazer toda uma articulação para que aquela pessoa conseguisse uma consulta com um especialista que era difícil conseguir, mas que nós conseguimos, e na hora a pessoa ela não conseguiu ser consultada simplesmente porque o profissional achou que ela não estava adequada para consulta, porque ela não tinha tomado banho, né? Porque estava com odor. Então, essa pessoa não foi consultada, né? Então, a gente vê aí como que existe o preconceito, os estigmas, como é difícil para essa população conseguir, às vezes, adentrar sem o serviço de saúde. Então, nós acompanhamos, geralmente, as pessoas até que elas possam ser vinculadas ao serviço. Buscamos fazer o que for necessário para ela ali em loco mesmo. Nosso trabalho ele é em loco, ele é na rua. Então, o que é possível que a gente faça para aquela população, para aquela pessoa ali, para a sua saúde em loco, a gente faz. E o que não é possível, claro, a gente faz toda a articulação com o serviço de saúde. Como foi muito bem lembrado também na fala da Consul, essa população ela não precisa só de saúde, né? Ela precisa também de muitas outras coisas. Então, a gente sempre tenta também manter uma proximidade muito grande com os serviços sociais, o Centro Pop, alguns serviços que não são da rede formal, né? Que são serviços informais, geralmente ligados a grupos religiosos, né? Então, a gente também busca essa parceria com eles, porque a gente sabe que é importante, né? Essa população, ela geralmente está muito vulnerável, né? É uma população muito vulnerável. Então, quando a gente vai atrás dessas pessoas, nem sempre elas recebem a equipe de braços abertos, né? Porque é uma população que já perdeu tanto, que já teve tantas dificuldades, já foi tão tolhida e que de fato é invisível, né? Quantas vezes a gente passa na rua e vê alguém, para olhar, para conversar, para observar aquela pessoa que está ali? Nem sempre, né? Geralmente a gente passa com muita pressa, vai embora e às vezes a pessoa está aqui te pedindo alguma coisa e tu já está querendo sair, né? Porque não tem tempo. Então, é uma pessoa muito vulnerável, são pessoas que foram tolhidas de muitas coisas, né? Então, eu costumo dizer que o ponto principal do nosso trabalho, enquanto consultório na rua, enquanto saúde, é conseguir estabelecer o vínculo com essa população. Se a gente consegue estabelecer um vínculo com eles, a instituição saúde, a instituição assistência social, educação, qualquer outra coisa, vai conseguir também ter um vínculo posterior. Então, o nosso trabalho principal é conseguir estabelecer esse vínculo. Às vezes, os profissionais ficam muito naquela angústia, né, de preciso cuidar dessa doença, preciso resolver esse problema, né, uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa que está com tuberculose, por exemplo, ou uma pessoa com IST. Nós temos muitos casos de pessoas com HIV, com sífilis. Como eu também trabalho num serviço que atende população com IST, eu fico sempre muito dividida, né? Pensando, meu Deus, a gente precisa cuidar disso. Mas, por outro lado, o vínculo, ele vem antes. Se a gente não consegue um vínculo com essa pessoa, a gente não avança, a gente não consegue nenhuma intervenção. Então, eu me lembro aqui
que nós tivemos uma paciente que ela ficava ali no terminal 3, no T3, e ela estava com uma ferida muito extensa no pé, sabe? Tinha um buraco no pé dela, era possível colocar ali a mão dentro, né? E já estava drenando muita secreção também, já estava com miíase, era uma paciente com transtorno mental. Então, nós fomos chamados para atender essa situação e ela não quis, né? Ela não nos aceitou, assim, ela não foi receptiva. Tem pessoas que são bem receptivas, tem outras que não. E nós passamos semanas indo lá, quase todos os dias, para conversar com ela, para falar com ela, para sentar ali do lado. Mesmo nessa situação, sabe? Onde as miíases iam caindo do pé dela ali. E era interessante porque as pessoas ao redor passavam e olhavam, sabe aquele olhar assim, nossa, o que você está fazendo aí? Né? Que nojo. E é esse olhar que a gente geralmente vê para a população de rua, né? E depois de semanas, nós conseguimos que ela aceitasse uma intervenção, conseguimos levar ela para o hospital, ela ficou internada, fez todo o tratamento. E a gente ainda tem também muita dificuldade com a própria rede de saúde, né? Então, por exemplo, um tratamento que vai ser feito e que demora muito tempo, como é o caso dessa paciente específica, o profissional que estava lá, que atendeu ela pela primeira vez, simplesmente sugeriu que deveria fazer uma amputação, né? Era mais fácil, era mais rápido, não ia demandar tanto tempo, e os cuidados da equipe, né? E a gente, como não aceita as coisas muito fáceis, e a gente vai atrás e tenta resolver mesmo, né, para a nossa população, a gente conseguiu com que ela ficasse internada e fizesse tratamento e depois ela ficou perfeito. E depois conseguimos dar continuidade ao tratamento dela no CAPS e fazer, inclusive, o retorno dela para a família. Então, esse caso foi muito interessante, né? Essa população, ela geralmente ela precisa desse olhar diferenciado. E aí, enquanto psicólogos, a gente acaba entrando nessa também de, nossa, mas como que eu vou atender alguém assim na rua? Como que eu vou fazer alguma intervenção, né? O que eu posso fazer ali? E a gente pode fazer muita coisa sim. É claro que a gente precisa estar atento a essas diferenças, né? A minha formação, ela não me capacitou para a saúde pública, ela não me capacitou para um atendimento assim, né? Eu não sei com relação à formação de vocês, mas eu acho que só do fato da gente estar podendo conversar sobre isso já é incrível. Eu não tive isso. Lá antes de 2000, né? A nossa formação não era lá essas coisas com relação à saúde pública. Então, eu costumo dizer que quando a gente entra no serviço público, é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe para onde a gente vai e o que a gente vai precisar fazer e desenvolver, né? Mas é incrível, porque a gente acaba desenvolvendo outras práticas, né? Desenvolvendo outras formas de fazer, que não só aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Na graduação. Não é aquele setting terapêutico certinho, perfeito, aquele tempo de atendimento, aquela clínica, né, nos moldes dos livros, né? A gente não tem como fazer isso quando a gente está na rua. Eu me lembro agora também de uma situação que nós vivenciamos há pouco tempo com uma residente. A nossa equipe, ela recebe o programa de residência médica também. Então, nós temos, vez ou outra, a gente tem algum residente por lá, da saúde da família. E alguns têm perfil, outros não, mas como eles estão fazendo a residência, acaba que eles precisam passar um módulo lá com a nossa equipe. E nós recebemos uma residente e ela visivelmente tem uma dificuldade, né, com atendimento a esse público. A unidade onde a gente fica não é a unidade que a gente atende. Nós temos uma base, digamos assim, né? Porque a gente precisa ter uma base, precisa ter um local para resolver as nossas questões administrativas,
mas o atendimento mesmo, ele é na rua. E alguns pacientes nossos, já antigos, eles sabem onde a gente fica. E às vezes eles vão lá, atrás da gente. E teve um paciente que bateu a nossa porta esses tempos, não faz muito tempo não faz nem um mês isso. E ele queria lá fazer o teste de Covid e tal, queria algumas coisas, e a gente conseguiu resolver para ele. E antes dele ir embora, ele falou assim, será que é possível fazer uma receita para mim? Porque minha garganta ela tá ruim, eu não estou muito bem. E aí a médica residente falou assim, mas isso é preciso uma consulta, né? E não deu muita bola para ele. Ele disse, então tá bom, né? E já foi indo embora. Mas antes dele sair, a colega da equipe que iniciamos, né, o trabalho juntos lá em 2014, ela chamou ele e disse, não, vem cá, ela tá aqui, a médica tá aqui, ela já te atende agora. E a profissional ficou assim, tem reação, né? Ela disse, mas como que eu vou atender ele aqui com tanta gente? E eu não sei fazer esse atendimento assim, eu atendo no consultório, né? Como é que eu faço? Não é a minha prática essa. E aí a colega disse assim, Mona, vou tentar reproduzir mais ou menos como ela falou, tá? Ela disse assim, Mana, a gente atende assim mesmo, é na rua, é na calçada, debaixo da árvore. Atende ele vai sentar aí do teu lado, tu atende ele, faz o seu atendimento. E acabou que ela fez o atendimento, né? Mas perceba que não é só na nossa formação que a gente tem essa dificuldade, né? Outras formações, outros profissionais também apresentam essa dificuldade, essas barreiras, né? Do atendimento com população de rua, que é um atendimento muito diferente mesmo. É um atendimento que é como dizia ali o Lancet, né, na clínica peripatética dele, dizia que é um atendimento que não tem essa limitação, né, institucional, de muros, de salas, né, um atendimento em movimento, né, enquanto você vai ouvindo o sujeito, você vai ouvindo as singularidades e você não está tão preocupado na questão da intervenção, mas principalmente ali no vínculo, na relação, né? A ideia não é tentar conformar aquela pessoa ao modelo normal, ao padrão da sociedade, mas é tentar romper essas barreiras, né? E a gente busca fazer isso tanto na perspectiva da atenção básica, na perspectiva da saúde mental, da redução de danos. Então, a redução de danos também é uma abordagem que a gente usa, apesar de muitos lugares ela ser um pouco combatida, né? Porque talvez as pessoas tenham um pouco de preconceito, vai dizer assim, mas ao invés do sujeito parar de usar a substância, você vai estar dando outra para ele, né? Ou então, ao invés de tu falar para ele parar de usar, você vai estar dando uma seringa limpa para ele, um equipamento para ele utilizar. Mas a gente tem as pesquisas que mostram, né, que a redução de danos ela funciona, ela tem ótimos resultados. Talvez não para todos, talvez algumas pessoas prefiram parar de vez, mas não é necessariamente a característica da população de rua, né? A população de rua ela é diferente, ela tem essa questão do uso das drogas, né? Muitas vezes atrelado ali à sobrevivência deles, tem também as relações sexuais geralmente desprotegidas, então nós temos muitos casos de pessoas com ISTs, com doenças, que é uma questão muito delicada ainda para a gente, porque, inclusive, como estava falando, né, como que a pessoa que faz o tratamento para HIV, ela consegue? Geralmente não consegue, né? Eu não falo nem da insulina, que tem que ter um lugarzinho para guardar específico. Qualquer medicação é complicada, porque geralmente eles são roubados, eles perdem, né? As pessoas em situação de rua não conseguem ter um descanso adequado, né? Tem que estar sempre atentos, vigilantes. Então é muito comum, não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum assim, ao amanhecer, né, ou até um certo horário da manhã, você vê pessoas na rua dormindo, porque é o momento que é mais seguro, às vezes, para eles.
Então, eles conseguem dormir esse momento, já que a noite não é tão segura quanto o horário da manhã, né? Então, temos muitas dificuldades ainda com a própria rede de serviço de saúde. As pessoas nem sempre entendem quais são as particularidades dessas pessoas, né? Acham que marca e daqui a tantas semanas a pessoa vem para consulta. E, na verdade, a gente tenta resolver tudo o máximo possível no momento que a gente está ali com aquele paciente. Porque eu posso ter encontrado esse paciente hoje, mas amanhã pode ser que eu não encontre mais ele. Porque o território, a gente costuma dizer que é um território vivo, né? Ele é dinâmico, ele vai mudando. Às vezes eu encontro aquela pessoa ali e depois eu não encontro mais. Já está em outro local, né? Tudo vai mudando, é muito dinâmico, é muito rápido. E a nossa rede de saúde tem essa dificuldade de entender isso. E até de entender que o paciente, ele é, ele é do SUS, né? Ele não é do consultório na rua. Ele é do SUS, ele precisa ser acolhido onde ele estiver, né? Às vezes as pessoas ligam, as unidades ligam, tem um paciente de vocês aqui. E a gente fica assim, cara, mas ele é paciente nosso, ele é do SUS, ele é de todos, né? O consultório na rua, ele é uma porta de entrada. O SUS, ele tem N portas de entrada. Toda a atenção básica, ela é uma porta de entrada. O consultório na rua é uma dessas, né? Então, é bem complicado algumas situações. Mas a gente segue lutando por eles, né? Segue buscando as melhores intervenções, buscando as melhores articulações com essa população, para que eles possam ter o acesso à saúde, que faz parte ali do direito, né, de todo cidadão ter acesso à saúde, à educação, enfim. Para terminar, eu não sei se já passou do tempo, eu não sei quanto tempo eu estou falando, mas assim, para terminar, nessa situação que nós temos passado, desde o ano passado para cá, né, que é uma situação de pandemia, muitas coisas mudaram também. Então, nós tivemos acesso a muitas instituições. A população de rua, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas a população de rua teve alguns abrigos, né, alguns locais que foram abertos pelo governo do estado, pela prefeitura. Então, hoje nós temos um abrigo, albergue, mais ou menos, né? Não foi definido muito bem ainda, que funciona. Antigamente nós tínhamos somente um abrigo da assistência social, que era o Aminidal, hoje nós já temos esse outro. A nossa cidade ela ainda é muito carente de locais assim para as pessoas, e pior ainda quando a gente fala de mulheres e crianças, porque a maioria dos abrigos é para homens, a população de rua ela é majoritariamente homem, né? É composta por homens, mas nós também temos mulheres, crianças, famílias, e nós temos essa deficiência muito grande ainda na nossa cidade, no nosso estado, né? Com relação a locais onde essas pessoas possam ficar, possam pelo menos passar a noite, porque a noite é um momento muito delicado mesmo para essas pessoas, né? E nesse momento de pandemia, nós tivemos esses locais que funcionaram, alguns já fecharam, né? O governo entendeu que as situações mais críticas passaram, então já fechou. Mas foi bem legal para a gente, enquanto equipe, poder participar desse momento, porque nós tivemos acesso a essas pessoas que geralmente a gente tem dificuldade de encontrar no território, né, por ser muito dinâmico, e nós tivemos acesso porque eles estavam concentrados, então algumas intervenções, alguns tratamentos de saúde nós conseguimos fazer assim completo, né, sem ficar faltando. Isso foi incrível para a gente. E é isso, gente. Estou aberta aqui as perguntas, se vocês tiverem, para entender um pouco mais. Hoje a nossa equipe ela é composta por 10 pessoas. Nós temos algumas pessoas que vieram nesse momento de pandemia para agregar na nossa equipe. Não são pessoas que
possivelmente vão ficar ainda por muito tempo, porque são contrato, né? Mas, por enquanto, a gente está bombando aí com 10 pessoas na equipe. Como eu falei, a nossa equipe ela também é uma equipe de pesquisadores, então, desde o início do consultório até aqui, nós já realizamos algumas pesquisas, a Consul estava falando de algumas pesquisas, né? Nós fizemos também algumas aqui no nosso território, algumas com relatos orais dessas pessoas, né? Tentando identificar aí qual que é a característica, como é que essas pessoas se constituem, quais são as principais características deles. E nós temos 2 livros que publicamos, um falando um pouco sobre isso e o outro mais especificamente agora da pandemia também. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, acho que já era a minha última fala, né? Então, acho que a gente pode terminar. Obrigada, Raquel. Olhe, abrir agora para o debate, tá bom, pessoal? Se tiverem perguntas, é só levantar a mão, então registrar no chat que a gente lê. Pode falar, Polly. Tá. Primeiramente, boa noite. E quero parabenizar a apresentação. Raquel Lira, fiquei assim muito encantada pelo trabalho, pelo projeto, muito bonito, tem assim uma coisa assim muito humana, né? Um aspecto assim humanitário, de resgate social, né? Dos moradores de rua. E assim, se eu tiver oportunidade, eu gostaria muito de fazer um estágio, viu, nesse trabalho, né? Deve ser realmente uma experiência incrível. Que eu, por exemplo, eu sempre noto, né, os moradores de rua, mas eu às vezes fico com receio, ao mesmo tempo que dá vontade de ajudar, dá aquela vontade de ajudar, dá também um certo receio, será que ele vai me receber bem, será que, né, então, às vezes a gente precisa aprender, né, aprender como lidar, né, como se aproximar. Então, deixa eu ver, eu queria fazer uma pergunta para a Raquel Lira e para a professora Consuelena. Dá para ver que esses são projetos, são trabalhos assim que não são muito visados pelas autoridades públicas, né? Eles não dão muito prestígio, não dão muito, digamos, não dão muito suporte, vamos dizer assim, suporte para que se desenvolvam políticas públicas para atender essas pessoas, né? Eu queria saber de que maneira nós, cidadãs, pesquisadoras, psicólogas, poderíamos, de alguma forma, sensibilizar as autoridades públicas sobre a importância de ver o morador de rua como um cidadão e tentar, né, pressionar de alguma maneira para que se crie, né, políticas públicas voltadas a eles. O microfone estava desligado, gente. Estão me ouvindo? Sim. Estou falando para a Raquel responder. Tua pergunta é bem difícil, viu? Mesmo. Olha, realmente não é uma população que é muito benquista, né, pelo setor público, de fato. Todas as ações e essa movimentação toda, por exemplo, durante a pandemia, só aconteceu via Ministério Público. Então, se não fosse a pressão do Ministério Público envolvendo aí dinheiro, porque se não fizer, vai ter multa, perfeito, né? Mas eu penso assim, que de alguma forma a gente consegue estimular isso através do empoderamento dessa população, sabe? Então, o Movimento Nacional de População de Rua, por exemplo, é um movimento incrível
né, que já teve muitas conquistas. Infelizmente, aqui em Manaus, nós não temos ainda um grupo, um coletivo que seja representativo ainda, sabe? Então, eu penso que talvez essa tua pergunta, a resposta dela seja mais por esse caminho, né? De movimentar mesmo a população, né? Fazer com que eles entendam o papel deles enquanto cidadão, né? Seus direitos, seus deveres, e como que ele pode se apropriar disso para buscar, né? Os seus direitos. Entende? Então, eu penso que é um pouco por aí. E eu acho que, complementando um pouquinho o que a Raquel está falando, eu brinquei, porque realmente é um desafio muito grande, viu? Fazer essa mobilização, né, das autoridades públicas, porque não é interesse da autoridade pública, né? Pelo contrário, a gente tem, em muitos estados, um movimento das autoridades públicas de fazer aquela higienização, né? E tirar os moradores da rua, para que a gente não veja, mas eles fazem parte da sociedade. Então, a gente tem, né, nesses movimentos aí, muitas autoridades são a favor de tirar os moradores, a gente já tem tido muitos relatos, reportagens, né, e isso é o que vamos pensar assim, o que os gestores públicos pensam, na verdade, é uma representação do que todos nós na sociedade pensamos. Então, a gente não quer o morador de rua perto, a gente tem estigma, a gente tem medo de chegar perto, né? E muitas vezes, o morador de rua, ele só está respondendo a como nós tratamos esse morador. Eu contei a história aqui rapidamente, mas eu vou detalhar até para a gente pensar nisso, né? E pensar no que a Raquel está falando, porque eu acho que o empoderamento é uma saída, empoderar é diminuir vulnerabilidade, empoderar é melhorar a autonomia, a capacidade de vínculo. Então, acho que a Raquel está num caminho muito legal de pensar essa proposta. E a gente tem alguns movimentos em Brasília, tem um movimento muito interessante de moradores de rua, que eram ex-moradores de rua, e que passaram por trabalhos como esse que a Mary falou, né, e ele conta toda a história, não, eu tive que fazer uma ficha, fiz uma triagem, eles contam toda a vida deles, e de como as coisas se modificaram a partir do momento em que ele mudou a postura dele diante da vida, ou saiu da situação de álcool e outras drogas, né, ou ficou mais próximo da família, né, houveram algumas mudanças, e ele se empoderou e acabou virando alguém do movimento, e lutando mesmo, né? Então, ele vai lá, por exemplo, em Brasília, a gente tem no plano piloto, tem alguns pontos, assim como tem em todo o Brasil, a questão da territorialidade do SUS, então, os centros de atendimento onde a população fica, às vezes ficam em localidades onde ficam bares, restaurantes de interesse dos empresários, e eles fazem abaixo-assinado para tirar o centro pop do lugar, né? Não se chama centro pop lá, mas em Brasília isso acontece, e aí lá tem um movimento muito forte dos moradores que eles vão negociar com o pessoal da segurança pública, não é para tirar, né, é para a gente proteger. Então, acho que é muito mais importante para a gente pensar nesse contexto e pensar em empoderamento, né, mas também pensar assim, a gente vai muito como formiguinha, fazendo pesquisa, pensando em proposta, melhorando a conversa entre as políticas. Então, eu acho que, por exemplo, para quem está no consultório na rua, eu sempre chamo consultório da rua, né, porque eu já lembro, mas é consultório na rua, né, Raquel sempre me corrige. Então, assim, para quem está no consultório na rua, eu acho que, assim, é um trabalho tão bonito e tão valioso, mas é um trabalho tão cansativo, gente, porque não precisava quem está no consultório da rua ficar treinando quem está lá na UBS. Era para chegar na UBS e ser atendido, é para chegar no pronto-socorro e ser atendido. Eu aprendi a trabalhar com uma psicóloga, acho que é uma das psicólogas mais antigas da ciência social, a Gorete, e eu passei uma experiência com ela que foi interessante. A gente estava com um morador de rua que estava com tapuru na perna. E a gente levou ele para um hospital, e o médico falou assim, leve ele de volta que ele é seu. E aí ela falou assim, não, ele pode ser meu, mas o tapuru dele o senhor vai ter que cuidar, porque é um direito de cidadão, isso faz parte do seu trabalho como médico, e é direito dele e obrigação sua. Nós temos aqui trabalhador da saúde e uma pessoa humana que tem seus direitos. Portanto, aqui tem direito e dever, e o senhor vai fazer o seu dever porque é direito dele. E o médico atendeu. Ela teve uma postura extremamente direcionada para direito, mostrando para ele que ela não era assim, que ela sabia da condição dela
de estar acompanhando aquele morador de rua, e é claro que às vezes a gente tem esses embates mesmo, gente, às vezes você precisa ter um pouquinho mais de jeitinho, né, Raquel? A gente chegar, atende aí, né? Mas eu acho que não precisava, se a gente tivesse articulação e uma compreensão maior, e para se ter uma compreensão maior, eu acho que é pesquisa, é conhecimento, né, é a gente ter política pública mesmo, principalmente num país tão desigual. Então, a tua pergunta ela é um desafio para um país extremamente desigual, para uma terra extremamente desigual como é Manaus, Amazonas, né? Onde a gente ainda está falando de pensar em protagonismo de moradores de ruas, e outros estados já têm. Mas é interessante a Raquel falar desse assunto, e a gente pensar nisso, né? De como fazer essas pessoas virarem protagonistas. Já existem movimentos no Brasil e são bem interessantes, então acho que a resposta da Raquel é ótima para isso, né? E eu acho que e a gente ter esses espaços que a Mary colocou aqui, né, que são espaços onde eles podem estar trabalhando vontade e desejo. Por exemplo, tem um morador de rua que ele é muito famoso em Brasília, que chamam ele de Barba, e ele fala que ele foi para um centro de reabilitação, que o problema dele era álcool e outras drogas, ele reconhece isso, e ele diz, olha, e depois que eu saí do álcool e outras drogas, minha vida mudou, agora eu sou protagonista, eu trabalho com moradores de rua também, eu brigo, eu vou lá na delegacia, eu converso com as pessoas que moram na rua, quando a polícia leva o balde do cara lá, que é flanelinha, ele vem e reclama para mim, eu vou lá e brigo por ele. Então, eu acho que é muito mais por esse caminho, né? Não é o caminho ideal, né? Melhor, então, mas eu acho que pode fazer, né? É o que se pode fazer. E eu acho que fortalecer as políticas públicas, fortalecer esse espaço aqui, onde a gente está com o quê? 72 pessoas, né, em sala, discutindo isso e pensando na efetivação. É legal você dizer, olha, eu quero fazer estágio lá no ambulatório de rua, e a gente sair da clínica, tá? Desse espaço fechadinho, a gente pensar que a gente pode estar atuando em outros lugares, popularizando a psicologia, democratizando a psicologia. Então, nós podemos ajudar dessa forma. Saindo dessa psicologia eletizada, né? Isso. Né? Que é só no consultório. Para ver que é a sociedade, né, que precisa ser sensibilizada, né? Sociedade como um todo, né? Sim. Mas obrigada, professoras. E eu fiquei muito assim, que mais me tocou no relato da Raquel foi aquela que o médico preferia amputar do que conseguir sarar, curar, porque era mais demorado, né? E depois viu que o pé é perfeito, quer dizer, a pessoa ia ser amputada, né? Ficar sem um membro e ficar sem praticamente andar direito por causa de, vamos dizer, uma negligência. É muito triste isso aí. Esse relato me tocou bastante. Verdade. Inclusive, o Barba, em Brasília, ele tem relatado em algumas palestras que ele participa, eu acompanho, que quando ele já identificou, a gente sabe que tem muitas coisas, né, mas a gente está ouvindo o que ele está falando, né, ele é um morador de rua e está falando com propriedade. Então, ele falou que quando as unidades de saúde, em alguns lugares de Brasília, não são todos, detectam que o morador de rua está com Covid, eles dizem, está com Covid, vai para o final da fila e volta para a rua. Então, ele tem feito essa denúncia, dizendo, olha, estão mandando os moradores de rua que estão com Covid voltar para a rua, e não pode. Tinha que ter um espaço para essas pessoas, né? E ele fala muito claramente, isso não acontece em todas as unidades de saúde, tem trabalhadores maravilhosos nos espaços de trabalho. Então, a gente não pode também generalizar, não presta, o SUS não presta, o SUAS não presta. Pelo contrário, gente, se nós não tivéssemos o SUS e o SUAS, nós teríamos tido muitas mais mortes no Brasil. A questão é que nós não temos gestores públicos, não temos recurso, nós estamos num momento onde os recursos estão sendo cortados por causa de questões políticas, né, de ideologia política, né? Então, a gente não tem recurso para trabalhar. E como é que eu vou tirar do papel a política do SUS, do SUAS, as políticas que estão sendo efetivadas para essa população? Né? Mas tem muita gente falando no chat aí, né? Tem gente contando um pouco do relato aqui, eu vou ler alguns. A Gouveia diz que ela é discente da FC Rio Grande do Norte. Ela também tem história de rua. Recentemente, um abrigo. Difícil a política agir em pessoas em situação de... Funciona na base da pressão. Show, parabéns a todos envolvidos. A Daniele Vieira conta aqui. Confesso que a parte
relato que o médico quis um pé da moradora de rua foi realmente triste e chocante. A Dina Gouveia coloca mais uma vez que aqui também é muito fraco esse movimento, apesar de aumentando e pela sua explanação sobre as dificuldades daqui, são muito parecidos. A Beatriz Moreira coloca, além do interesse do setor público em fortalecer essas políticas públicas, vocês também sentem falta de interesse de profissionais de psicologia em se engajar nessas políticas? Isso se deve apenas às condições precárias ou vai além disso? E aí, à vontade, quem vai responder. Falo? Olha, gente, eu sou da casa, então lá vai, né? Eu não sinto muito interesse dos profissionais de psicologia em trabalharem nessa área. É uma área muito difícil, não é uma área confortável, é uma área que você tem que batalhar bastante. Não sei se as colegas concordam, tá? Vocês podem discordar de mim. Mas eu trabalhei muito tempo na assistência, e trabalhei muito tempo na saúde, né? E trabalhei com essa população, trabalhei com Raquel, inclusive. E a gente sente muita dificuldade dos profissionais, assim, saber lidar em escolher essa área. Eu acho que é uma precariedade do trabalho também, né? Que a gente fala de condições de trabalho para esses profissionais, então a gente também não pode deixar de olhar esse outro lado, né? Que é preciso melhorar as condições de trabalho dos profissionais da assistência, e aí a gente está falando de todas as condições de espaço físico. Perguntei para a Raquel assim, Raquel, vocês estão com carro? Ela falou, olha, tem uma van e ainda, às vezes, ela deixa a gente na mão, né? Então, são 10 pessoas trabalhando, se tivessem 5 vans, né? Uma só, né? Só tem uma van. Em 2017, nós ficamos praticamente parados do atendimento com população de rua por conta dos imigrantes. Então, atendíamos somente os indígenas da Venezuela. E no calor daqui, ou quando dá aquela chuva, sabe? O carro que era disponibilizado para a equipe era uma Kombi. Aí, para você ter uma ideia de como que eram as condições de trabalho, né? E aí a gente está vendo aqui em Manaus, mas não é diferente no resto do Brasil. Eu ouvi uma palestra semana passada que eles disseram que o ambulatório na rua, Raquel, tem 3 vans para toda Brasília, né? Aqui a gente tem uma para toda Manaus. E aí, a gente também tem municípios que, aí a gente vai falar de contextualização, né, da questão de rua, situação de rua. E a gente tem municípios em que a gente tem morador de rua. Então, assim, como é que isso fica? Como é que os aparelhos públicos estão trabalhando? A gente precisaria não só de Kombi, como de barco, né? Para poder, de municípios mais próximos, de repente, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar muito as condições de trabalho também, né? Para os profissionais. E sensibilizar também, porque eu acho que é um aprendizado e tanto, né? Fazer esse trabalho. Eu aprendi muito trabalhando. Trabalho de formiguinha. Eu acho que a gente adquire muito conhecimento nessa área, gente. Então, tem também um lado que é muito gratificante, assim, né, para você alcançar outros espaços, conhecimento, né, aprender sobre intervenção em psicologia. Nossa, é uma área que é maravilhosa. Muito obrigada, professora. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Bom, se ninguém tiver perguntas, eu acho que a gente pode encerrar, né? Mary, professora, Raquel, vocês têm mais alguma colocação? Eu só tenho a agradecer mesmo, porque fiquei sabendo hoje desse consultório na rua, tá? É por isso que digo, eu acho que falta muito divulgação, né? Porque talvez nem vocês conhecessem o nosso trabalho, né? Que é preventivo e interventivo, com nossas palestras, como isso tem alertado. Principalmente agora a gente trabalha com temas cada mês que vem vai ser muito sobre o suicídio,
que tantos desses nossos jovens e adolescentes, né, estão tão perdidos e agora com a pandemia ficaram muito mais, com crise de ansiedade, né, depressão. Então, assim, e o consultório de rua foi, para mim, uma novidade, né? E eu fiquei, assim, achei muito lindo o trabalho, né, muito humano, porque não é fácil a gente lidar, às vezes até a gente percebe que quando vai um morador de rua, ou sem ser morador de rua, mas a mãe relata que sempre acompanha, que ele chega sujo, né, e ela conseguiu com que ele tivesse em casa e pudesse no outro dia levá-lo para o nosso atendimento, e ele vai, a gente percebe que ele não foi, que ele estava na rua faz 3, 4, 5 dias, que não tomou banho, que não está higienizado, e a gente percebe como as pessoas olham, né, como as pessoas percebem essa pessoa, e eles também sentem como eles são percebidos. Então, acho que é um trabalho muito bonito, de formiguinha, mas que, com certeza, ao longo do tempo, nós vamos melhorar essas políticas públicas, essa vontade do governo, né, de olhar para essas pessoas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. A gente que agradece sua presença aqui. Tá bom. Professora, obrigada, Raquel, vocês foram maravilhosas. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que participou, está elogiando aqui. A gente fica muito feliz. E eu que agradeço. Muito obrigada. Quer falar, Raquel? Convite. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre o nosso trabalho, porque apesar de ser de formiguinha e ser difícil, é extremamente gratificante para a gente. Se perguntar, ninguém quer sair da equipe, todo mundo quer permanecer, porque cada vitória que a gente tem vale, assim, vale muito, né? E fazer um convite, né? Sigam lá o nosso consultório na rua, no Instagram, que na Manaus. A gente sempre está colocando as nossas atividades, divulgando o que a gente faz, colocando umas reflexões. Então, sigam lá, gente. Eu só tenho a agradecer a mesa, a Meire, a Raquel, a organização da Capsico, obrigado pela parceria, pela solidariedade, né? E sigamos, gente. Tem muito espaço para trabalhar no consultório na rua e com pessoas em situação de rua, né? Aproveitem esse espaço de conhecimento e aprendam, né, com isso. Vamos aprender juntos. Acho que aprendi muito com as meninas aqui. Eu acho que é um espaço que ainda necessita de muitos psicólogos, né? E aqueles que estão em formação, ou que ainda estão buscando um espaço, acho que é um espaço muito legal para trabalhar, para pesquisar, para conhecer e para aprender sobre a vida. Muito obrigada, gente. Obrigada, professora. É isso, gente. A gente está encerrando a mesa, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite.